Hoje eu posso falar que eu realizei todos os sonhos que eu tinha. E eu sou bem jovem. Então você pode estar se perguntando como é que essa pessoa tão jovem pode falar isso. Mas eu percebi que eu comecei a sentir um vazio muito grande. E é um sentimento muito difícil de lidar. Então eu queria fazer um vídeo hoje sobre essa coisa de você, quando você chega lá, e o que você pode sentir quando você chega lá. Eu estou gravando aqui num parque, num lugar mais afastado e calmo que eu consegui. Consegui enxergar algumas pessoas a, sei lá, uns 60, 70 metros de distância, sentadas num banco. Mas aqui está relativamente calmo. É uma quarta-feira de manhã. E eu não estou de férias. Então você também pode estar se perguntando, nossa, como é que esse cara consegue não estar de férias e ao mesmo tempo estar num parque no meio da semana. Mas vamos lá. Eu tô com muita vergonha de gravar esse vídeo. É por isso que a câmera tá num ângulo bem. Eu fico olhando pra lá porque eu acho que vai aparecer alguém que tem tipo uma trilha aqui. E aí eu acho que vai aparecer alguém e daí eu fico com muita vergonha, mas são só pássaros. Então eu queria me desculpar pelo ângulo da câmera que tá bem ruim. Mas é que eu tenho muita vergonha. Estou num lugar público, então eu estou segurando a câmera aqui apoiado no meu ombro. E aí fica parecendo, sei lá, que talvez eu estou fazendo uma videochamada ou qualquer coisa assim. Então eu tenho menos vergonha. Também estou gravando isso na câmera frontal do meu celular, então peço desculpas pela qualidade. Poderia estar gravando com a câmera traseira, mas aí eu não consigo enxergar se está bem enquadrado. Então, vamos lá. Acho que eu tenho que começar falando sobre o meu contexto um pouco. Eu moro no Brasil, no Rio Grande do Sul. E hoje eu trabalho remoto, também chamado de home office. Então eu trabalho em casa, eu trabalho como designer. E hoje eu tenho comprei uma casa na rua mesmo. É uma casa bem grande. São 3 quartos ali.
tem um jardinzinho bem pequeno na frente, tem um quintal também nos fundos, e é uma casa bem boa, num bairro mais tranquilo. E é uma casa na frente desse parque aqui. Então eu caminhei por 1 minuto basicamente até encontrar esse banco e sentar para começar a gravar. E isso é uma coisa ótima. A casa, ela não está quitada. Eu fiz um financiamento com a minha esposa de 40 anos. Então, fazendo umas contas rápidas aqui, eu vou terminar de pagar essa casa quando eu tiver 75 anos. Não sei se eu vou continuar empregado até lá, mas tudo bem. Bom, voltando ao meu trabalho, eu falei que trabalho como designer. A maioria das pessoas não entende muito o que eu faço e eu não quero ficar me explicando tanto também, então eu vou tentar fazer uma explicação mais rápida e simples. Eu trabalho com sites e sistemas na internet, numa empresa bem grande, e essa empresa, o objetivo principal dela não é fazer sites, ela vende outra coisa, mas ela tem um setor de tecnologia, então ela tem seu próprio site, seus próprios sistemas, onde os clientes podem acessar e comprar produtos ou, enfim, acessar o sistema para ver detalhes do serviço que eles contrataram. E como designer eu trabalho junto com desenvolvedores de software ou engenheiros de software. Então eu vou tentar fazer uma analogia com a área de construção civil. Então imagina que nessa área você tem o arquiteto, que é a pessoa que vai, sei lá, você precisa construir um prédio, né? E aí você vai contratar um arquiteto, porque ele é a pessoa que vai pensar como é que vai ser esse prédio, como é que vai ser a disposição dos apartamentos, como que vai ser disposto cada apartamento, como é que as pessoas vão entrar e sair e viver nesse ambiente, nesse prédio. E aí você também tem um profissional que é um engenheiro civil, que vai se preocupar com aspectos técnicos da construção, né? Vai fazer o projeto para de fato construir, vai pensar nos materiais que precisa para botar de pé, sistema de água, luz, esse tipo de coisa. Então, voltando para a parte de sites e sistemas, eu sou o equivalente ao arquiteto. Então eu vou pensar como que a coisa funciona mais ou menos ali, vou pensar na parte visual do site. E o engenheiro de software vai pensar na parte bem mais técnica ali de como colocar esse site de pé, como fazer com que o site não caia quando tem muitos acessos, como é que e vai fazer a programação ali para que funcione direitinho no mundo real. E é um trabalho que paga bem.
É óbvio que eu não ganho o salário, sei lá, de um juiz, mas considerando a realidade do brasileiro médio, eu ganho muito acima da média. Eu, sei lá, ganho melhor do que 99% da população brasileira. E é um trabalho que tem uma certa quantidade de estresse, sim, mas, como eu falei antes, eu consigo trabalhar de casa. Eu tenho ali um computador que é cedido pela empresa, eu tenho a minha própria cadeira ergonômica que eu comprei. E, e não foi. Comecei a tremer aqui. Começou a ficar desconfortável apoiando no meu joelho, tomara que eu não trema muito. Mas esse emprego, ele não é o meu primeiro emprego. Eu já estou nessa área faz 7 ou 8 anos. Eu sou formado em design, então antes de começar a trabalhar na área, eu fiquei 6 anos estudando e comecei bem de baixo, né? Então comecei como bolsista na universidade, então meu primeiro salário era R$ 400. Depois consegui um estágio numa consultoria de software e a partir daí eu fui evoluindo, né? Primeiro ganhando aumentos, mas aí veio a pandemia e na pandemia eu passei por várias dificuldades pessoais e aí não estava mais conseguindo aguentar esse emprego na consultoria e aí mudei de empresa, né? Saí e consegui entrar em outra empresa. E naquele momento estava bem fácil, né? Porque teve um boom nessa área de tecnologia durante a pandemia, né? Então teve muito investimento. Então as empresas estavam bem doidas. Então, sei lá, tinha meses que você recebia 10 abordagens ali de recrutadores no LinkedIn ali. Então foi um período muito bom. E, e aí eu aproveitei bem isso. Eu já tinha uma experiência boa da consultoria. Então a qualidade do meu trabalho já era uma qualidade considerada alta. Como eu entrei na área um pouco mais velho, então eu já tinha uma certa maturidade ali. Então era visto como um profissional mais sênior, entre muitas aspas, né? Que na realidade, pessoalmente, eu considero que um profissional sênior é uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência na área. Mas enfim, para os padrões e para as nomenclaturas do contexto que eu estava inserido, eu já era considerado sênior. E aí eu consegui, durante a pandemia, trabalhar em várias empresas, fui trocando de emprego e com isso eu consegui aumentar significativamente o meu salário. E, e aí fui crescendo financeiramente, juntei muito dinheiro
Eu morava junto com a minha namorada. É uma coisa que eu, hoje em dia, olhando para trás, eu não me orgulho muito, tem vários arrependimentos. Mas enfim, por conta de morar com ela, eu acabava ajudando ali financeiramente com o que eu conseguia, né? Bem no início da minha carreira eu não tinha muita condição financeira lá na consultoria, então ela arcava ali com os gastos mais pesados, né? De parcela do financiamento do imóvel dela, condomínio, luz, água. E eu ajudava com outras coisas ali, né? Supermercado, enfim, ração para os gatos, esse tipo de coisa. Mas conforme eu fui crescendo, né, mudando de empresa e aumentando o salário, eu fui tendo mais condições, até que chegou um ponto que eu me equiparei em termos financeiros com ela. E aí a gente conseguiu dar a entrada, né, no financiamento dessa casa que a gente mora hoje. Na frente de um parque, que é bem tranquilo, um bairro tranquilo. Dá pra caminhar na rua, de boa. Claro, a gente está no Brasil, então se você for caminhar de noite por aqui, não tem muito movimento. Então eu não diria que é seguro. Você tem que sair meio sem nada, sem celular, sem carteira. Mas durante o dia é bem tranquilo. E voltando agora um pouco mais, né, na minha vida, desde criança eu sempre gostei muito de desenhar. Então eu sempre fui mais introspectivo. E a forma que eu interagia socialmente com as pessoas era por meio de brincadeiras ou jogos, né? Eu nunca... Sempre fui uma criança mais quieta e não conversava muito, não falava muito. Mas eu gostava de jogos, brincadeiras, videogame e gostava de desenhar. Então foi por isso que eu decidi cursar a faculdade de design, porque achava que eu poderia, de alguma forma, trabalhar desenhando, né? Claro que não é só isso, né? Tem muitos outros aspectos técnicos ali que eu tenho que considerar. E na verdade eu trabalho projetando coisas, né? Mas também às vezes envolve ali algumas atividades criativas que tem que desenhar, não no papel, né? Hoje em dia é tudo no computador. Mas enfim, consigo desenhar ali alguma coisa no computador de como vai ser o site e tal. Então, era um sonho. Durante a minha adolescência eu nunca tive muito claro o que eu queria fazer. Eu meio que só ia levando. Sempre fui um aluno quieto, aluno bom, tirava boas notas. Nunca causava problema na escola ou para os meus pais. E eu sempre achava muito estranho a dificuldade que as outras pessoas tinham com a escola, né? Em tirar notas boas e tal. Hoje eu vejo o quão desinformada e arrogante era essa visão. E eu consigo perceber
quão privilegiado eu sempre fui e ainda sou, né? Eu vim de uma família estruturada, de classe média. Os meus dois pais foram, meu pai e minha mãe. Minha mãe já é aposentada, né? Meu pai está quase se aposentando, mas eles trabalharam como servidores públicos, então a gente sempre teve uma vida estável em termos financeiros ali, e uma família estruturada, entre aspas. Eu falo entre aspas porque a gente se mantinha ali unidos, né? Meus pais não se divorciaram enquanto eu e meu irmão ainda não tínhamos condições ali de se manter, mas era uma família que tinha vários aspectos disfuncionais, né? Mas independente disso, eu sempre tive o privilégio de ter tudo, nunca faltou nada, em termos de comida, roupas, brinquedos. Claro, também não tinha o brinquedo mais caro que aparecia na propaganda da TV, mas sempre tive muita coisa assim. Então, hoje eu enxergo como outras crianças da minha mesma turma talvez não tinham a mesma estrutura familiar, mesma estabilidade financeira, e obviamente isso pesa, né, na parte dos estudos ali. Mas então eu vivi a minha infância e adolescência de forma mais tranquila, sem muito pensar nessa questão do meu futuro. Eu ia basicamente levando as coisas, não questionava muitas coisas. E tinha muita facilidade no colégio, né? Sempre tirava férias ali por volta do dia 5, dia 10 de dezembro, enquanto eu observava meus colegas penando ali, ficando de recuperação e indo janeiro adentro para tentar passar de ano. E eu cursei, antes de cursar design, eu cursei engenharia mecânica, mas por 3 anos, mas eu não gostei, não me identifiquei, não me via trabalhando na área. E aí depois de fazer um trabalho de autoconhecimento e direcionamento de carreira, eu pensei muito e resgatei essa coisa do desenho, né, que eu tinha desde a infância. E aí resolvi trocar pro design por conta disso. E virou meu sonho, né? Virou meu sonho trabalhar como designer e ganhar bem por isso. E, sei lá, poder avançar na vida. E eu consegui realizar esse sonho. Não foi fácil, foram 6 anos de faculdade. No último ano eu comecei a estagiar, foi nessa consultoria que eu falei um pouco antes no vídeo. E aí eu me agarrei nessa consultoria, fui crescendo. E aí depois, durante a pandemia, fui trocando
Tem uns galos, umas galinhas aqui, eu não sei quanto que eles estão, quanto que você vai estar ouvindo no vídeo, mas espero que não esteja muito ruim. E aí eu fui avançando como designer nas empresas e eu realizei esse sonho. Realizei o sonho de sair da casa dos meus pais, de conseguir me sustentar financeiramente. E para ser honesto, eu nunca tive o sonho de ter uma casa grande na frente de um parque. Isso foi tudo coisas que circunstâncias da vida foram levando aos poucos para esse caminho. Durante a faculdade eu tinha... não era um sonho também, não era um objetivo, mas era talvez uma visão de que eu ia alugar um apartamento de um quarto e ia viver assim, de aluguel. Não precisava comprar uma casa, não precisava de muita coisa para viver. Eu ia ter uma vida simples, trabalhar como designer e seria isso. Mas eu vejo que eu tive muita sorte, né? Um pouco de competência também. Eu sempre fui uma pessoa que estudava muito. Então passava madrugadas fazendo trabalho da faculdade, mas não só isso, né? Estudando por conta própria ali, para aprender a mexer no Photoshop, aprender sobre web design, enfim, esse tipo de coisa. Então tem um aspecto da minha competência também que me ajudou um pouco. O privilégio, né? De ter tido uma boa infância e uma família estruturada, estabilidade financeira. Isso também pesou muito. E muita sorte também de fazer amizades, fazer contatos e conseguir oportunidades a partir disso. E como eu falei, hoje eu trabalho numa empresa muito grande. É um emprego, sei lá, relativamente estável, pode-se dizer. Durante a pandemia eu passei por layoff, né? Então fui demitido, junto com, sei lá, 50 pessoas, né? Na empresa que eu estava, então tive que me recolocar no mercado, mas como eu falei também, durante a pandemia o mercado estava bem aquecido ali, então até que não foi difícil eu me recolocar. E aí uma oportunidade foi levando a outra. E hoje eu estou num emprego que eu ganho muito bem. Eu tenho uma casa que ainda não é minha, é financiada, mas é uma casa grande que tem espaço. Eu posso, sei lá, pensar em comprar um equipamento de academia e montar a minha academia na minha casa, para não ter que ficar pagando mensalidade de academia. E eu posso fazer isso porque eu tenho espaço. Eu tenho esse parque aqui na frente da minha casa, que é tranquilo, eu posso sair para caminhar. Não muito longe daqui tem comércio, então tem tudo que eu e minha esposa precisamos aqui na volta. É perto de shoppings também, perto de entretenimento. Então ontem a gente foi sair no cinema para ver o filme da Fernanda Torres lá. E como eu falei, eu trabalho em casa,
é um trabalho que tem certo estresse, mas também não é o trabalho mais estressante do mundo. O meu chefe não fica no meu pé, ele não fica me microgerenciando. Então, ele sabe as tarefas que eu tenho para fazer. E entende que eu sou confiável, que eu sou responsável. Então, eu posso me dar o luxo de, numa quarta-feira de manhã, fazer uma pausa do trabalho e vir pro parque sentar e gravar um vídeo falando sobre a vida. É claro que depois eu tenho que voltar e continuar trabalhando, mas eu fico pensando quantas pessoas não têm esse privilégio de fazer essa pausa ou precisam ficar trabalhando 10 horas por dia para um chefe horrível, ou precisam ficar trabalhando 12 horas por dia de Uber e tendo dor nas costas, no corpo, sem ter muito tempo para parar e se alongar ou, enfim, descansar um pouco. Mas o ponto que eu queria chegar é que eu conquistei todos os meus sonhos e ainda consegui além dos meus sonhos. Eu tenho muito mais do que eu poderia imaginar hoje. E não me entenda mal, eu sou muito grato. Eu me sinto realizado. Sinto que eu consegui cumprir, atingir várias coisas na vida. Então eu sou muito grato por tudo isso. Mas ao mesmo tempo, quando você chega lá, meio que surge um vazio. E esse vazio começou a aumentar muito em mim, de uns anos pra cá. Porque você começa a pensar, então é isso? Isso é a vida? E eu sei que tem pessoas que vão trabalhar a vida inteira para talvez conseguir comprar a casa própria. E muitas outras pessoas que vão trabalhar a vida inteira, até os 80 anos, e nunca vão ter condições de comprar uma casa, sempre vão avião passando. E essas pessoas vão ser obrigadas a viver de aluguel até elas morrerem. Então, para muitas pessoas, o objetivo da vida delas vai ser sobreviver ou tentar comprar casa própria. E eu consegui conquistar isso antes dos 40 anos. E quando você consegue conquistar tanta coisa tão cedo, você começa a se questionar, a se perguntar, mas então é isso? E agora o que eu faço?
eu só continuo trabalhando a partir de agora. E você começa a se questionar se não tem algo mais para a vida, sabe? Porque tô começando a tremer bastante já. Porque meu trabalho é ok, sabe? Mas por outro lado ele também é muito entediante. Porque quando você começa a chegar num certo nível técnico, em um certo nível de maturidade, em termos de como você se comporta no trabalho, e quando você começa a enxergar certas questões ali do mundo corporativo, isso começa a pesar muito. E você começa a ser tão competente no seu trabalho que você faz as coisas rápido. E só que você não é recompensado por isso. Na verdade, você faz todas as suas atividades planejadas do dia e tem que continuar trabalhando, né? Porque o que você está oferecendo para a empresa, na verdade, é a sua força de trabalho e o seu tempo, né? Você oferece o seu tempo. Então a empresa está te comprando para que você fique 8 horas. Então você faz as suas atividades planejadas, mas você continua trabalhando. E se você for um bom funcionário, você começa até a sugerir novas coisas para fazer, para melhorar. E inventar mais coisas, mais trabalho que você não necessariamente precisaria fazer. Mas você fica pensando, ok, a vida é isso. Eu estou numa posição na minha empresa que eu não tenho mais como crescer na carreira. Na verdade eu até tenho, mas quando você começa a fazer a conta do volume de estresse que, que você vai precisar lidar para que você consiga ter um cargo mais alto e ganhar mais dinheiro, meio que começa a não valer a pena mais. Eu comecei a perceber que tinha um raio de luz vindo aqui. Esse vídeo deve estar péssimo de assistir, mas enfim, eu espero que você consiga assistir pelo menos para pegar a mensagem. Mas enfim, eu consigo continuar nesse lance de subir a escada corporativa e consigo tentar me posicionar para assumir cargos mais gerenciais e ganhar mais dinheiro, mas a verdade é que não vale a pena, não faz sentido. Eu já ganho suficientemente bem para
conseguir pagar o financiamento da minha casa, para me alimentar e para pagar o meu Netflix, a minha internet, a minha conta de água, a minha conta de luz. E ainda consigo ter alguns luxos, né, como comprar alguns jogos de videogame todo mês. Recentemente tem sido mais difícil, não vou negar, porque a inflação tá... Agora uma pessoa começou a se aproximar aqui, então começa a ficar com vergonha. Mas a inflação começou a pegar bastante, né? Então as coisas estão bem mais caras no supermercado. Então tem meses que eu já não consigo mais comprar os meus joguinhos para jogar. Mas é isso. A gente vai levando. E eu estou relativamente bem. Eu não vejo motivo para continuar querendo aumentar ainda mais o meu salário. E tendo mais estresse e perdendo cabelo, mais do que eu já estou perdendo naturalmente. Ou tendo que trabalhar, sei lá, até 8 ou 10 da noite para resolver problemas do trabalho. E aí acordar no outro dia cansado e não conseguir aproveitar meus momentos de lazer, ou ter que ficar dormindo o fim de semana inteiro para me recuperar da rotina exaustiva de trabalho. Eu não quero isso, então é como se eu tivesse num beco sem saída agora. E eu fico me perguntando para onde que eu vou agora, o que eu posso fazer. Só continuo o que eu estou fazendo, mesmo que seja muito entediante. E provavelmente vai ter pessoas aqui, se esse vídeo chegar numa quantidade significativa de views em algum momento, com certeza vai ter pessoas ainda assim reclamando do que eu estou falando aqui, dizendo que eu deveria agradecer, que eu não deveria reclamar, porque tem milhões de outras pessoas que não tem nem o que comer. Mas esse vídeo ele é para essas pessoas que chegaram lá, que não tinham muitas ambições na vida e que conseguiram enxergar, que conseguiram concretizar o que elas queriam e que agora elas estão se sentindo perdidas, porque eu estou perdido. E eu não sei para onde ir. Essa é a verdade. Eu não sei para onde ir. E eu não sei se a vida é isso agora, se é só repetir 11 meses de trabalho, um mês de férias, comprar alguns videogames todo mês, eventualmente viajar e repetir isso até eu morrer. Eu não sei. Será que não tem algo mais que a vida possa oferecer?
E eu não tenho essa resposta. Talvez seja meio frustrante para você. Talvez você esteja passando por uma situação similar. E é horrível. Eu não tenho uma resposta para você, nem para mim. A única coisa que eu sei é que eu ainda tenho saúde. Então eu vou acordar amanhã, vou continuar trabalhando. E vai ser mais um dia que eu vou terminar de trabalhar, vou refletir mais um pouco, ver se eu consigo enxergar algum outro objetivo a partir daqui, alguma saída. E a gente vai levando. Faz alguns meses que eu criei um canal no YouTube. Provavelmente o canal que eu vou postar isso é um canal anterior. Que não tem praticamente nenhum inscrito, então eu posso só colocar um vídeo aleatório sobre a vida ali e não vai ter problema. Mas mais recentemente, sei lá, coisa de 5 meses atrás, eu criei um canal novo no YouTube sobre games para tentar exercitar um pouco esse lado criativo que eu tinha muito na época da faculdade de design, mas que no meu trabalho atual meio que perdi. Mas é difícil. É difícil postar vídeos novos lá, porque você fica meio cansado da rotina, da semana. É óbvio que não é só o trabalho, tem outras questões que na vida adulta a gente tem que gerenciar. Tem muita coisa da casa que tem que resolver. As coisas ficam quebrando e você tem que consertar o chuveiro, consertar a descarga, chamar um pedreiro para fazer tal coisa. Você tem que lavar louça, lavar roupa, passar um aspirador. E todas essas coisas da rotina do dia a dia, junto com o trabalho, né? CLT, 8 horas por dia, cansa. E o YouTube é um trabalho que exige muito esforço mental. Você tem que pensar como vai ser o vídeo, tem que roteirizar e ter ideias. E eu, por exemplo, não consigo ser rápido, né? Eu passo, sei lá, uns 40 minutos, 1 hora escrevendo roteiro e chega uma hora que cansa, você fica no estado de estafa mental, que você não consegue mais produzir, e aí você tem que dar uma pausa e continuar no dia seguinte. Então, mesmo esse canal de games no YouTube, que é uma coisa que em tese eu gosto de fazer, estou fazendo por diversão ali, mas é difícil. E eu vou levando esse canal no meu ritmo, de forma bem devagar. Tenho uma vaga ambição de talvez daqui a 3 ou 5 anos conseguir monetizar para ganhar uma graninha extra. Mas é um sonho bem distante, né? Porque eu sei que no ritmo que eu estou fazendo as coisas,
fica meio difícil. O YouTube exige que você fique sempre produzindo, né? E eu sei que também, a qualquer momento, um vídeo aleatório meu pode bombar um pouco mais e aí eu consigo ganhar mais inscritos e ter uma movimentação maior ali. Mas é uma coisa que eu estou fazendo, que eu tento também regular bastante as minhas expectativas para que não gere uma frustração. Mas vamos ver. O canal do YouTube, ele tem sido divertido, tem sido bem cansativo também. Porque eu sinto que trabalhando 8 horas por dia e trabalhando ainda no canal, às vezes eu deixo coisas da casa ali mais de lado. E isso gera também alguns problemas, né? Porque não é justo com a minha esposa ali. Então, eu fico sempre tentando equilibrar as coisas, mas é difícil no dia a dia. Vamos ver como é que vai ser o futuro desse canal de games. E espero que você aí também consiga refletir e consiga clarear as coisas e consiga definir um objetivo para você. Se você conseguir, não deixa de comentar e me avisar, me falar o que você pensou, como é que você está resolvendo aí esse problema de falta de rumo na sua vida. Eu acho que esse vídeo já deve estar com, sei lá, 1 hora talvez. Não faço ideia, perdi um pouco a noção do tempo. Mas eu sei que tem que voltar aqui para minha rotina entediante. Então, é isso. Valeu e uma boa semana aí pra você. Não sei mais o que dizer.